como um avião de transporte militar brasileiro conseguiu chamar a atenção da maior potência aeroespacial do planeta. Em 2025, a Embraer, uma fabricante que nunca vendeu um único avião de transporte pesado para as Forças Armadas Americanas, começou negociações diretas com a Northrop Grumman, uma das 4 gigantes da indústria bélica dos Estados Unidos. Mas como uma empresa brasileira conseguiu isso? Por que a Northrop, que constrói bombardeiros invisíveis a radar, quer se associar a um avião de carga? Onde fica o limite entre parceria e disputa comercial? Quando o Brasil vai conseguir vender aviões militares para quem sempre vendeu para o mundo inteiro? Essa história envolve um avião batizado com o nome de ANO, uma lei protecionista de 1933, e uma aeronave americana que está com quase 70 anos de idade. E não é o que você pensa. Sinceramente, o que mais me impressionou nessa história foi como a Embraer conseguiu transformar uma necessidade interna em uma jogada de mestre no mercado internacional. Eu achei fascinante que, em 2025, uma empresa brasileira que nunca havia conseguido vender um avião de transporte pesado para os conseguisse estabelecer um diálogo com a Northrop Grumman, uma das maiores potências da indústria bélica mundial. E não é só isso, é a forma como esse avião, o KC-390, nasceu de um desafio quase insuperável. A ideia de fabricar um avião que combina velocidade, capacidade de carga e resistência em pistas não pavimentadas é realmente surpreendente. Esse projeto não só desafiou a lógica, como também se posicionou contra gigantes como a Lockheed Martin e a Airbus, que dominaram o mercado por décadas. É uma história de superação que, ao mesmo tempo, mostra a engenhosidade da engenharia brasileira. Para entender o tamanho dessa jogada, é preciso voltar até a Força Aérea Brasileira do início dos anos 2000. O Brasil precisava substituir uma frota envelhecida de aviões de transporte tático, muitos deles com mais de 30 anos de uso, e, ao mesmo tempo, enfrentavam um mercado internacional dominado por apenas 2 fabricantes. A americana Lockheed Martin, dona do lendário C-130 Hércules, e a europeia Airbus, com o A400mm. Eram praticamente as únicas opções para qualquer país que precisasse transportar tropas, veículos blindados e suprimentos em cenários de guerra ou desastre. Você pensaria que entrar nesse mercado seria impossível para uma empresa que até então só fabricava jatos comerciais regionais, certo? Mas não é o que você pensa. Tentativas anteriores de outros países de criar concorrentes ao C-130 simplesmente não decolaram. Projetos ficaram presos em decisões políticas, custos que explodiram e cronogramas que se arrastaram por décadas, sem uma aeronave sequer voar. A razão técnica era sempre a mesma: construir um avião capaz de pousar em pistas de terra, carregar mais de 26 toneladas, voar a mais de 800 km por hora e ainda ser barato o suficiente para exportação é uma equação quase impossível de fechar. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você já viu algum avião militar de perto, seja em base aérea, feira ou desfile? Qual foi a sensação de ver uma dessas máquinas ao vivo? Deixa aí embaixo. E as exigências para o novo avião brasileiro eram brutais. Ele precisava ser rápido como um jato comercial, mas pousar em pistas curtas e não pavimentadas como um avião de hélice. Precisava carregar cargas pesadas, mas custar uma fração do que custava o C-130. Precisava ser certificado nos padrões civis internacionais, algo que nenhum avião militar de transporte tinha feito antes. E ainda por cima, precisava ser competitivo o suficiente para vender no exterior, inclusive para países que normalmente compravam apenas de americanos ou europeus. Sem pressão, né? Eu me peguei pensando em como é impressionante que a Embraer, uma fabricante de aviões comerciais, tenha conseguido se aventurar em um espaço tão competitivo como o de aeronaves militares. O detalhe dos motores turbofan
É um ponto que me pegou de surpresa. A estratégia de usar uma tecnologia que normalmente não é aplicada a aviões de transporte militar foi, sem dúvida, uma jogada ousada. A velocidade de quase 870 km/h é quase inacreditável para um avião de carga. E, ao mesmo tempo, isso apresenta um risco técnico significativo, principalmente considerando o ambiente hostil das pistas de terra. Também adorei saber que eles incorporaram tecnologias já testadas em seus jatos comerciais, o que é uma maneira inteligente de reduzir custos e garantir eficiência, algo que não se vê em projetos militares tradicionais. Isso prova que inovação não é só uma questão de novas ideias, mas de saber aproveitar o que já funciona. No centro dessa solução estava uma decisão pouco convencional: usar motores turbofan, os mesmos tipos usados em jatos comerciais, em vez dos tradicionais motores turbohélice que equipavam praticamente todos os aviões de transporte militar da história, incluindo o próprio C-130. Os engenheiros da Embraer perceberam que um motor turbofan permitiria velocidades de cruzeiro muito mais altas, próximas de 870 km/h, quase 200 km/h mais rápido que a concorrência direta. Isso significava que o avião, batizado de KC-390, conseguiria cruzar o Atlântico ou levar suprimentos entre bases distantes em uma fração do tempo, reduzindo a exposição a ameaças e aumentando o número de missões possíveis por dia. O resultado foi uma aeronave capaz de carregar 26 toneladas de carga, algo próximo da capacidade do C-130, mas chegando ao destino consideravelmente mais rápido, um recorde de velocidade para essa categoria de avião de transporte tático. Mas usar motores de jato comercial em uma aeronave que precisa pousar em pistas de terra criou um grande problema. Cerca de 30% dos aviões de transporte militar do mundo operam regularmente em pistas não pavimentadas, cheias de pedras, poeira e detritos que podem ser sugados pelos motores e destruir as turbinas em segundos. Um engenheiro da Embraer envolvido no projeto chegou a comentar, em entrevistas da época, que fazer um motor turbofan sobreviver a esse ambiente era como pedir para um sapato de couro fino atravessar um campo de batalha sem furar a sola. A solução envolveu blindagens especiais e sistemas de proteção contra a ingestão de detritos que precisaram de anos extras de testes. O segundo problema veio da estrutura da fuselagem. Para suportar as tensões de pousos duros em pistas irregulares e ainda assim manter um peso baixo o suficiente para não sacrificar a velocidade, os engenheiros precisaram usar uma combinação incomum de materiais compósitos e ligas de alumínio reforçado em pontos estratégicos. Isso elevou o custo de desenvolvimento em bilhões de reais e atrasou o cronograma original em quase 3 anos. E havia um terceiro problema, esse mais operacional: manutenção. Um avião com motores turbofan de última geração exige peças, ferramentas e técnicos muito mais especializados do que os motores turbohélice tradicionais, que qualquer força aérea do mundo já sabia consertar havia décadas. Até a entrega das primeiras unidades, em 2019, garantir suporte logístico global para esse tipo de motor era considerado praticamente impossível para uma empresa brasileira sem rede de manutenção internacional consolidada. Na verdade, foi um desafio parecido com o que Hollywood retratou em filmes sobre corridas espaciais. Construir a máquina certa era só metade do problema. A outra metade era conseguir mantê-la funcionando longe de casa. Outro aspecto que realmente chamou minha atenção foi a maneira como o KC-390 foi projetado para realizar lançamentos aéreos de cargas pesadas. Isso é algo que eu não imagino que um avião de transporte pudesse fazer de forma tão eficiente. A ideia de utilizar paraquedas guiados por satélites é uma prova da modernidade e da visão futurista que a Embraer trouxe para o projeto. Além disso, o fato de ele atuar como avião-tanque e receptor de combustível é uma inovação que poucos modelos possuem.
Isso me faz refletir sobre o quão versátil e adaptável esse avião realmente é. Ele não só atende à necessidade de transporte, mas também se adapta rapidamente a diferentes situações, o que é vital em missões humanitárias e de resgate. Isso demonstra que a Embraer não está apenas competindo, mas propondo soluções práticas e inovadoras para desafios modernos. Um dos detalhes mais fascinantes do KC-390 está no sistema de carga. A rampa traseira e o piso da aeronave foram desenhados para permitir o chamado lançamento aéreo de cargas pesadas, incluindo veículos blindados, em pleno voo, com paraquedas guiados por sistemas de posicionamento via satélite com precisão de poucos metros. Um truque simples, porém genial, ajudou a resolver parte do problema de custos. A Embraer aproveitou tecnologia e processos de certificação já usados em seus jatos comerciais, algo inédito para um avião militar, o que permitiu reduzir custos de desenvolvimento em cerca de 20% comparado a programas militares tradicionais. A aeronave também passou por testes extremos de reabastecimento em voo, atuando tanto como avião-tanque quanto como receptor de combustível, uma capacidade dupla que poucos aviões de transporte no mundo possuem. Em testes realizados no início dos anos 2020, o KC-390 demonstrou capacidade de transferir combustível para caças a mais de 460 km por hora, uma velocidade considerada alta para esse tipo de operação. Talvez a parte mais inesperada dessa história seja que o avião batizado com o número de um ano específico, 2390, uma referência ao aniversário de 500 anos do Brasil, somado ao número do modelo, nunca foi pensado, na concepção original, para competir diretamente pelo mercado americano. O projeto nasceu para suprir uma necessidade interna da Força Aérea Brasileira e, secundariamente, mirar em clientes de médio porte ao redor do mundo. É exatamente por isso que a possível parceria com a Northrop Grumman soa tão irônica. Um avião criado para preencher uma lacuna nacional brasileira agora está próximo de disputar espaço dentro do próprio território americano. Um mercado historicamente fechado para fabricantes estrangeiros por causa de uma lei de compras protecionista de 1933. Pode parecer que essa barreira legal seria intransponível, até você perceber que a Embraer já fabrica boa parte dos componentes do KC-390 usando fornecedores americanos, o que tecnicamente ajuda a aeronave a se enquadrar nas exigências dessa legislação. No campo operacional, o legado do KC-390 já é considerável. A Força Aérea Brasileira usou a aeronave em mais de 30 missões humanitárias e de evacuação em menos de 5 anos de operação, incluindo o transporte de vacinas durante a pandemia e o resgate de brasileiros em zonas de conflito no leste europeu. O avião também foi adotado por Portugal, Hungria e países membros da OTAN, um resultado surpreendente para um programa que muitos analistas do setor aeroespacial consideravam, no início dos anos 2010, fadado ao fracasso comercial diante da concorrência de gigantes como a Lockheed Martin e a Airbus. No final das contas, o que mais me fascina nessa jornada do KC-390 é a sua capacidade de desafiar as barreiras tradicionais do setor aeroespacial. O fato de que essa aeronave, que começou para atender a necessidade da Força Aérea Brasileira, agora está de portas abertas para um mercado tão protegido e competitivo como o do Cico-Nitimatus EUA, é algo notável. Essa ironia só mostra como o Brasil, com suas limitações, conseguiu se destacar de uma forma que poucos teriam imaginado. Os desafios técnicos e financeiros que a Embraer enfrentou foram imensos, mas essa união com a Northrop Grumman pode realmente mudar o jogo. Eu realmente espero que eles consigam romper com a hegemonia americana e, quem sabe, inspirar outras nações a seguir esse caminho. A história do KC-390 é um exemplo brilhante de como a criatividade e a determinação
podem abrir portas que, à primeira vista, pareciam trancadas para sempre. Quanto ao rival direto, o C-130 Hércules, ele segue sendo o avião de transporte tático mais usado do mundo, com mais de 2.500 unidades construídas desde os anos 50. Mas boa parte dessa frota, incluindo unidades usadas pelos próprios Estados Unidos, já ultrapassa 40 anos de idade. E é justamente essa idade avançada que abre a porta para a proposta da Embraer, uma linha de montagem final em solo americano, prometendo gerar milhares de empregos de alta tecnologia, segundo declarações do próprio presidente da Embraer Defesa, Bosco da Costa Júnior. O KC-390 nasceu de uma equação quase impossível: velocidade de jato comercial, resistência de avião militar e custo de produção enxuto o suficiente para competir globalmente. O resultado final foi uma aeronave capaz de voar a quase 870 km por hora, carregando 26 toneladas, pousando em pistas de terra que destruiriam motores convencionais. O paradoxo final dessa história é que um projeto pensado para resolver um problema estritamente brasileiro está, mais de 2 décadas depois, negociando entrada no mercado mais protegido e mais competitivo do planeta, unindo forças com uma das próprias gigantes que, em teoria, deveria ser concorrente. Talvez a maior lição por trás dessa história não esteja nos números de velocidade ou nas toneladas de carga, mas na ideia de que engenhosidade bem aplicada consegue transformar limitações em vantagens competitivas, mesmo contra os adversários mais estabelecidos do setor. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like se você não sabia que o KC-390 usa motores turbofan em vez de turbohélice. Se inscreve no canal para mais histórias sobre aviação militar e engenharia aeroespacial. E comenta aí embaixo: você acha que a Embraer vai conseguir quebrar o monopólio americano nesse mercado? Até a próxima!